Alô? A paz, igreja, amém? Aleluia. Eu louvo a Deus por esta manhã e obrigada pela oportunidade mais uma vez aos responsáveis, por este trabalho sobre a família, Também ao anjo da igreja, o pastor Renato, que confiou a eles este trabalho tão importante. Nós estamos, durante esses 2 meses, falando sobre a família, Uma família abençoada e cheia da graça do Senhor. Amém? Aleluia. Então, eu gostaria de ler o Salmo 128, que é um salmo da família. Quando nós falamos família, nós pensamos imediatamente no Salmo 128. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Oremos. Senhor, eu te louvo e te agradeço por este dia, Pai, por este momento tão importante que nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos como povo de Deus, ó Pai, para te celebrar, para te adorar, Senhor Deus, e também para ser ouvido, ou ensinado através da tua palavra. Coloca a minha vida diante de ti, Senhor, usa-me como tu queres, Senhor Deus, sou somente um canal nas tuas mãos, ó Pai. A mensagem que o Senhor preparou, Senhor Deus, vem estar, Senhor Deus, trazendo para edificar a tua igreja, Senhor Deus. Vai ao alcance aos corações do teu povo nesta manhã. Ensina-nos, Espírito Santo, edifica-nos, Espírito Santo, exorta-nos e consola, Espírito Santo, segundo a tua vontade, na vida de cada um de nós, porque nós carecemos, Senhor, da tua unção, nós carecemos do teu agir nas nossas vidas. Venha nesta manhã quebrando cadeias, Senhor Deus, venha nesta manhã desfazendo tudo aquilo que não é teu, Senhor Deus, que nós possamos estar com o coração aberto para receber a tua palavra, para ser ensinados por ti, Senhor Deus, através da tua palavra, que é a verdade, Senhor Deus. E a tua verdade é aquela que cura, que liberta, que salva, que restaura. É aquela, Senhor Deus, que nos coloca, Senhor Deus, em contato direto com o Pai, Senhor Deus. Oh Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou procurar ser o mais rápido possível, pelo tempo que me foi dado. Mas eu gostaria de dizer que a família é o protótipo da sociedade. E sem ela, ou seja, o protótipo da sociedade, ela é o primeiro tipo, o modelo original e a primeira instituição da criação de Deus como base e modelo de produção, de sustentação e proteção da saúde. Nós temos que compreender o valor da família aos olhos de Deus, porque muitas vezes nós não temos compreendido. A sociedade é o reflexo do estado familiar das famílias que a compõem. Uma sociedade se torna forte na medida em que fortes se tornam as suas famílias. A santidade da família é o fundamento da sobrevivência humana. A família é a unidade fundamental da reprodução, pois só ela tem os ingredientes necessários dados por Deus para o desenvolvimento sadio da sua prole. E quando Deus fala aqui de família, que é a unidade fundamental da reprodução, é pai, mãe e filhos. Só eles têm os ingredientes que Deus mesmo deu para o desenvolvimento sadio da sua prole. A destruição da família leva à destruição da sociedade. Olha a importância da família, por isso ela é tão combatida.
O modelo familiar que Deus projetou desde o início é um modelo familiar sadio. Tudo que Deus fez é bom. Pois famílias sadias e equilibradas refletem o poder e as bênçãos de Deus sobre o seu povo. A tua família vai refletir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se a sua família está andando em conformidade com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, com o propósito de Deus, cumprindo os seus mandamentos, a sua família vai ser um exemplo de bênção de Deus diante da sociedade. Amém? Aleluia. O nosso tema dessa manhã é a saúde de sua família importa. E nós vamos estar abordando esse sujeito da forma como o Senhor me conduziu. Eu quero agradecer aquilo que me foi colocado como tema, né, como propósito, mas peço a liberdade para deixar o Espírito Santo me conduzir a algo que Ele colocou no meu coração para esta manhã em relação a esse tema, né? A saúde de sua família importa. Amém? E a saúde da sua família, ela importa. Porque o propósito de Deus para as famílias, através de seus princípios, é que tenhamos saúde nos nossos relacionamentos e nas nossas conexões. É importante termos relacionamentos sadios dentro de casa e fora de casa. As nossas conexões, as pessoas com quem nós temos conexões, nós precisamos ter um relacionamento sadios com elas. Isso é importante. E é importante que nós possamos ter saúde física, emocional e espiritual, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito na minha e na sua família. Deus tem um propósito maior diante de tudo aquilo que Ele está fazendo. Quando Ele une um casal, quando Ele abençoa com filhos, porque filhos são herança do Senhor, Deus tem um propósito maior, que às vezes nem eu e nem você conhecemos. Por isso que é importante nos conectar com Deus, com a sua vontade, para saber qual é o propósito dEle para a minha e a sua família. Amém? E para que a família alcance seu objetivo e tenha uma vida saudável, todos precisam cooperar e cumprir suas funções específicas. Ou seja, o casal cuidando do seu casamento, cuidando da sua vida conjugal. Cabe ao casal cuidar da sua vida conjugal, zelar, investir. Os pais sendo pais dos filhos, educando, amando, disciplinando, sustentando, protegendo, e os filhos respeitando a liderança dos pais, mãe e pai, e se submetendo ao seu papel de filhos, porque nós estamos vivendo uma geração em que os filhos estão mandando nos pais, e isto não é bíblico. Para o cristão, a ligação estabelecida no casamento tem por modelo a ligação entre Jesus Cristo e a família. O modelo da família que Deus criou se encontra na palavra dele. E é lá que nós temos que beber da fonte da palavra do Senhor para poder sermos a família que Deus projetou para que nós fôssemos. Efésios 5, de 22 a 25, vai nos dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o modelo de casamento que Deus fez. E Efésios 6, de 1 a 4,
Nós vamos ler ainda a respeito dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós vemos que cada um tem a sua função e responsabilidade dentro do lar, dentro da família que Deus criou. E se nós obedecermos e cumprirmos esses mandamentos como Ele tem nos mandado, nós vamos ver que a nossa família estará vivendo uma vida saudável, equilibrada, pronta para cumprir os desígnios de Deus. Amém? Deus estabelece princípios eternos para que a família possa ter uma funcionalidade sadia. São princípios exatamente para que a nossa família possa ter uma funcionalidade sadia. Se não está tendo essa funcionalidade sadia, alguma coisa está errada. Alguém está fora do seu papel, da sua função, da sua responsabilidade. E apesar de todas as mudanças que vão sendo geradas no seio familiar, pelas pressões modernas e pelos ataques do inimigo, nós não temos que ceder às pressões modernas, porque nós já temos o nosso modelo, como nós temos que viver em família. As pressões modernas vão vir, e elas estão vindo, e vão vir mais forte ainda, para destruir a família. O diabo está atacando mais do que nunca para destruir a família. Mas nós não podemos nos ceder a essas pressões. Nós temos que nos apoiar sobre os princípios, porque eles são permanentes. Os princípios de Deus são permanentes e eles são eternos. Amém? Para que a nossa família, em unidade e saúde, cumpra os desígnios de Deus, precisamos, número 1, gerenciar a nós mesmos em primeiro lugar. A saúde e a felicidade de nossa família estão diretamente relacionados com a nossa saúde e com a nossa felicidade. E por isso mesmo, talvez esteja na hora de acabarmos com velhos hábitos, mudarmos a nossa maneira de agir, certos comportamentos indesejáveis dentro do seio familiar. Existe, e muito. Devemos sorrir mais, evitar sorrisos, evitar um semblante amargo. Devemos sorrir mais para a nossa família. Nós devemos criar um ambiente saudável dentro do nosso lar. É importante. Devemos amar. Está faltando amor. Está faltando amor. Por isso muitos jovens estão se sentindo rejeitados e abandonados e desprezados, porque está faltando mais amor dos seus pais. Está faltando mais amor no seio familiar. E nós temos que trabalhar para isso. Abaixo de Deus, temos que dar o nosso melhor para a nossa família. Não é para o nosso trabalho, nem mesmo para a igreja, mas é para a nossa família. Primeiro vem Deus, depois a família, depois a igreja. Porque a família foi a primeira instituição que Deus criou, muito antes da igreja. Não estou pedindo para menosprezar, mas estou pedindo para colocar cada coisa no seu lugar. Valorize a família que você tem. Dê o tempo que a sua família precisa. Dê o amor que a sua família precisa. Dê o cuidado que a sua família precisa. Sorria mais, ame mais. Abrace mais, beije mais. Cobre menos. Acuse menos. Nós só podemos oferecer aquilo que temos. É importante rever o nosso estilo de vida para mudar ou renovar aquilo que for necessário. Reveja o seu estilo de vida no seio da sua família. Porque ninguém jamais, eu quero dar um exemplo aqui, que este foi o caso do pastor Luciano Subirá.
ele escreveu este livro, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Entendendo a necessidade de mudar o seu estilo de vida, ele escreveu este livro. E na introdução ele começa citando Efésios 5:29, dizendo: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O nosso corpo não é nosso, ele pertence ao Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que cuidar do nosso corpo. E o pastor Luciano Subirá, ele optou por uma mudança de estilo radical, que lhe proporcionou uma grande perda de peso que ele estava precisando. E ele mesmo escreveu: cuidar do corpo é um exercício de amor próprio. É um comportamento sábio que, além de garantir melhor qualidade de vida, também permite servir melhor a Deus e as pessoas. Como você vai poder servir doente? Não tem como. E o mais importante foi o que a esposa dele escreveu no prefácio do seu livro. E eu gostaria de ler. Testemunhar meu marido escrevendo e promovendo este livro em especial me deixa muito orgulhosa. Este ensino é fruto de uma metanoia, isto é, uma mudança pessoal que ele vivenciou e que acabou inspirando muitos outros a também buscá-la. Trata-se de uma metamorfose, uma transformação radical, tanto de mentalidade como de estilo de vida, e que me permitiu ter um cônjuge muito mais saudável. Você está sendo um cônjuge saudável no seu casamento? No seu lar? E o mais interessante, né, foi que ela ressaltou que a transformação que foi feita não foi tanto por causa da grande perda de peso que o seu marido precisava, mas foi a tomada de consciência de colheita, de plantio e de colheita. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos plantando. E um dia, certamente, nós vamos colher. E na saúde do nosso corpo, é a mesma coisa. Plante hoje, para que amanhã você não tenha que correr atrás do prejuízo. Eu ouvi alguém dizendo: eu já estou correndo atrás do prejuízo do meu corpo. Entrei para a academia. Então, não corra atrás do prejuízo. Comece a investir hoje mesmo na saúde do teu corpo, para servir melhor a Deus, para servir melhor a sua família e ao seu próximo, à igreja. Amém? Aleluia. Para que a nossa família em unidade e saúde cumpra os desígnios de Deus, precisamos, número 2, estabelecer limites sadios para o ensino de escolhas assertivas. Estabelecer limites saudáveis é uma arte que requer sabedoria e prática constante. Precisamos buscar sabedoria no Senhor. Só Ele pode nos dar a sabedoria de que nós precisamos para viver na nossa prática aquilo que nós precisamos viver em conformidade com a sua palavra, em conformidade com aquilo que é o certo, que é aquilo que vai nos edificar, aquilo que é saudável. Precisamos pensar no termo saudável. Quase não pensamos. O mundo fala muito de fitness, disso ou daquilo, mas é para se exaltar. É para exaltar o belo, é para exaltar o corpo. Nós estamos falando de saudável, de vida saudável. Em todos os sentidos. Vida saudável. Queira ser bonita para o seu esposo, queira ser belo para a sua esposa. Isso é importante. Fortalece o casamento. Não é porque casou agora vai ficar de qualquer jeito. Seja atraente para o seu esposo. Muda suas roupas. Sempre é o mesmo coque, sempre é o mesmo modelo. Muda, inova. Nós servimos um Deus de criação, Deus criador. Se falta criatividade, pede ao Senhor, Ele vai te dar. Amém?
Mas seja diferente a partir de hoje, a partir deste momento que você está ouvindo essa mensagem, comece a mudar. Comece a mudar. O seu marido merece o melhor, a sua esposa merece o melhor. Amém? Porque marido feliz e uma esposa feliz, filhos felizes. Filhos felizes. Amém? Aleluia. Posso contar com vocês? Vocês vão mudar? Vão melhorar? Aleluia. Estabelecer limites saudáveis é uma arte, como eu já disse. E para isso eu gostaria de abordar alguns aspectos cruciais referentes à vida familiar de Davi. Vamos entrar num termo aqui um pouco duro e difícil, mas que é importante para nós. O Senhor me tocou muito no coração para abordar esse tema aqui, que eu vou estar abordando. Não estava no programa. O rei Davi, embora amasse a Deus e fosse um líder exemplar, falhou significativamente como pai. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um adorador por excelência e um grande guerreiro. Porém, a Bíblia relata a disfuncionalidade e, por que não dizer, o fracasso familiar deste grande homem de Deus. Não basta apenas ser um grande homem de Deus, tem que ser um grande pai. Você tem uma responsabilidade no seu lar. Deus te confiou filhos. Deus te confiou uma esposa, marido e esposa. Deus te confiou um marido. Cuide daquilo que Deus te confiou. Pais, cuidem dos seus filhos, senão o mundo vai cuidar. Senão o governo vai cuidar. O diabo vai cuidar. As drogas vão cuidar. Davi teve 10 mulheres e 20 filhos. Eu sei que muitos podem dizer: eu não vivo o plano original de Deus para o casamento, porque eu já estou no 2º ou 3º casamento. Porque o plano original de Deus é que o homem e a mulher vão se casar e serão uma só carne. E o casamento é indissolúvel. Esse é o plano original de Deus. Então Davi teve 10 mulheres e 20 filhos. E eu quero fazer referência somente de 3 dentre eles. Amnon, que foi o primogênito de Davi. Ele era um príncipe caprichoso e covarde, que se enamorou de sua meia-irmã Tamar. O outro filho, Absalão, que foi um príncipe vaidoso e vingativo. E Tamar, que era uma princesa muito bela e atraente, e era irmã de Absalão. Então eu quero ver 3 aspectos da vida familiar de Davi com vocês. O primeiro aspecto: a poligamia de Davi e o pecado com Batseba criaram um ambiente familiar destrutivo, desestruturado e instável. Quando você sai do modelo original, você já provoca uma desestabilização, uma disfuncionalidade, porque você saiu do modelo original. Não pense que será 1000 maravilhas, porque não será. Você saiu do modelo original. Quando nós saímos do modelo original, daquilo que Deus projetou para as nossas vidas, nós vamos sofrer as consequências. E Davi sofreu as suas consequências. Como pais. Então, por causa dessa poligamia de Davi e do pecado dela, Deus disse que a espada jamais sairia da casa dele. Quando nós saímos do propósito de Deus, do modelo original, as consequências vêm. E às vezes podem ser terríveis. Mas sempre há tempo de se arrepender e de pedir perdão. E de voltar, se possível, ao plano original de Deus. Se não, peça perdão. E peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida e te abençoe lá onde você está. Porque Deus é um Deus que perdoa. É um Deus que restaura. É um Deus que renova. Mas o objetivo principal de Deus é que nós possamos permanecer no plano original de Deus. Amém? Como pais, que nós possamos sempre dar bons exemplos
Porque este exemplo de Davi, ele foi mau aos olhos dos seus filhos. E quando os filhos têm um mau exemplo dos seus pais, o que eles vão fazer? Eles vão seguir este exemplo. Que nosso exemplo possa ser bons com os nossos filhos. Porque assim procedendo, nós vamos produzir um ambiente saudável. O nosso bom exemplo vai produzir um ambiente saudável dentro do nosso lar. Qual tem sido o seu exemplo diante dos seus filhos? Em todas as áreas, nos negócios, nas finanças, nos seus relacionamentos, nas suas promessas, você cumpre aquilo que você fala que vai fazer? Você dá uma promessa para o seu filho e você cumpre? Ele vê que você é honesto nos seus negócios? Que você é sincero, que você não mente? Que você não engana, que você não ultrapassa? Ele tem visto esse bom exemplo na sua vida? São exemplos que nós precisamos dar como pais, porque nós estamos dentro do projeto original de Deus para a família. Amém? E Davi pecou nisso. Pecou. Segundo aspecto, Davi foi um pai ausente e indulgente, ou seja, tolerante. Ele foi tolerante. Sempre ocupado com as guerras e o governo, Davi foi um pai ausente. Ele falhou em disciplinar os seus filhos. Qual tem sido a sua ocupação? Em que você tem dedicado o seu maior tempo? Se não for para Deus e para a família, está errado, alguma coisa está errada. Se você está ocupando o seu tempo em trabalhar demais para dar conforto, está errado. Está errado, você não pode ser um pai, uma mãe ausente. Você tem que ser pais presentes na vida dos seus filhos. E Davi, ele errou. Porque ele foi um pai ausente, intolerante, tolerante na realidade. Tolerou muita coisa que não devia. E nós como pais, nós não podemos tolerar a mentira. Nós não podemos tolerar certos erros, certos pecados. Não podemos tolerar tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, tudo aquilo que não é certo e correto, nós não podemos tolerar. Nós temos que disciplinar os nossos filhos, porque isso é bíblico. A pressão moderna nos fala que nós não podemos disciplinar. Mas o nosso modo de vida vem da Bíblia. E ela fala que nós devemos disciplinar sim os nossos filhos. Provérbios 22, 15, ele vai nos falar. Provérbios 22, 15. Ele vai nos dizer: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Existe uma estutícia no coração da criança. E essa estutícia, ela vai ser tirada através da disciplina. Não entregue a criança para si mesma, para os seus próprios desejos, suas próprias formas de fazer. Não, corrija. E Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina. Não retire. Quer dizer que você vai estar sempre disciplinando. Não é só uma vez, nem duas vezes. Quantas vezes necessário for. Disciplina a tua criança. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha só o que a disciplina pode fazer. Livrar a criança do inferno. Não entregar a criança aos seus próprios desejos, mas discipliná-la. Amém? Que nós possamos entender que nós não podemos ser pais ausentes, nem tolerantes e nem omissos. Davi, ele foi tolerante com tudo o que aconteceu. Ele foi tolerante.
ele foi omisso, porque ele não tomou nenhuma atitude. Ele não disciplinou na hora que tinha que disciplinar. A disciplina tem que ser dada no momento que é necessário. Disciplinar com amor, não é com violência. Você vai estar ensinando o teu filho aquilo que ele não sabe ainda. É com amor, é baseado na palavra de Deus. Davi, ele se omitiu, ele foi tolerante com Amon, que estuprou sua meia-irmã. Ele não fez nada, e Absalão, ele esperou. Ele esperou que Davi agisse. Ele esperou que Davi tomasse as medidas necessárias, bíblicas, contra aquele incesto, contra aquele estupro. Mas ele não fez nada. Ele se silenciou. Nós não podemos nos silenciar diante do pecado, diante do erro. A coisa pior que existe é quando os bons se calam. É quando a igreja fica omissa diante de tudo que está acontecendo na sociedade. Deus não quer uma igreja omissa, calada, tolerante. Esse não é o nosso papel. Não é o papel dos pais ser tolerantes com o erro, com o pecado, ser omissos, ausentes, não agir. Nós que conhecemos a verdade, nós temos que proclamar a verdade. Não podemos ficar calados, porque Deus vai nos cobrar. Deus vai cobrar a cada um de nós pela nossa omissão, pela nossa tolerância e pela nossa ausência. Olha o que a tolerância, a omissão de Davi provocou. Absalão simplesmente vingou a sua irmã, matando o seu irmão. A espada não afastará da sua casa. Nós precisamos ser pais presentes, que possamos saber amar, disciplinar e aplicar limites. Nós vivemos num tempo que não existe essa palavra aplicar limites. O que é isso? Aplicar limites? Não existe na cabeça dessa moçada aí, não é mesmo? Mas existe na Bíblia. Aplicar limites é necessário. Quando nós aplicamos limites, disciplina, tudo em amor, os nossos filhos vão se sentir amados, valorizados e protegidos. Porque se você não coloca limites na vida do teu filho, ele não vai se sentir valorizado e nem protegido. Porque os limites é para proteger o seu filho. É para proteger. Terceiro aspecto. A falta de autoridade de Davi como pai permitiu que seu filho Absalão se levantasse contra ele, tentando usurpar o trono, demonstrando uma desintegração total do respeito familiar. Um abismo chama outro abismo. A omissão de Davi, ela provocou uma ferida grande no coração de Absalão, porque ele esperava que seu pai fizesse algo, ele não fez, então ele foi fazer com as próprias mãos. Isso é perigoso. E aquilo criou uma rebelião dentro dele. Cuidado com a rebelião. É perigoso a rebelião. Será que nós estamos criando filhos rebeldes? Porque se você não disciplina, se você não coloca limite, se você não corrige, você está criando filhos rebeldes para o futuro. É o que nós estamos vendo aí, filhos rebeldes, que estão peitando pai e mãe, peitando autoridades, peitando líderes. Não sabe que a autoridade foi dada e é dada por Deus? Vamos lá, ler em Romanos. Se eu estou falando isso, meus amados, é porque Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração. Romanos 13, 1 e 2 fala que todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação.
Será que a sua forma de criar os seus filhos estão fazendo eles se tornarem filhos rebeldes? É fácil de ver se uma criança, ou se um jovem, ou se um adolescente é rebelde ou não. É só ver se ele é submisso à liderança que foi colocada sobre ele. Se ele não respeita pai e mãe, ele não vai respeitar pastor, ele não vai respeitar o seu líder, não vai respeitar professor. Rebelião. E quem vai tratar com rebelião é Deus. Como nós temos muitos exemplos dentro da Bíblia. Portanto, pai e mãe, a sua responsabilidade de criar seus filhos é muito grande. Não crie filhos rebeldes. Criem filhos tementes ao Senhor. Que vão ser submissos a autoridades. Sabendo que toda autoridade foi Deus quem colocou. Se você quer se colocar lá onde Deus não te colocou, cuidado. Deixe que Deus te coloque lá onde Ele quer te colocar. Não vai pela força do teu braço. Não empreste a tua língua para o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Respeite o teu líder. Respeite o teu pastor. Respeite o teu pai, a tua mãe. Respeite os teus professores. Alunos matando professores. Filhos matando pais. E aqui, Absalão tentou matar seu pai para usurpar o seu trono. Filhos querendo matar pais para usurpar a sua autoridade dentro de casa. Está errado. Pai, se o seu filho está ocupando um papel que não é dele, tendo autoridade, te intimidando na sua autoridade, você está errado. Você está errado e Deus vai cobrar isso de você. Quando um pai deixa de agir como pai, ele provoca a desgraça em sua família. Então, tome a tua posição como pai. Mãe, tome a tua posição como mãe. E filhos, tome a tua posição como filhos. Submissos à autoridade de seus pais. Amando, respeitando, obedecendo, honrando. Se nós conhecêssemos o valor da honra, nós começaríamos a nos honrar uns aos outros ainda mais. Porque existe um valor relativo à honra. Honra os líderes, honra o pastor, honra os seus líderes, honra os seus pais. Como sacerdote Eli, Davi falhou gravemente em seu papel de pai, pois não impôs limites e nem disciplinou seus filhos. Impor limites e disciplinar é saúde dentro do lar. É uma forma de promover saúde dentro do lar. É aplicando limites. Mas para isso você deve conhecer os invasores da sua casa, para saber escolher o tipo de limite que você deve aplicar. Com sabedoria, com amor, com temor do Senhor, não irritando seus filhos, mas para edificá-los em amor, para que eles possam ser homens e mulheres amanhã, homens e mulheres de Deus que vão ser uma geração, que vai ser uma geração que vai mudar muita coisa que está aí fora, que precisa ser mudado. Precisamos, como diz no Salmo 127, lançar os nossos filhos como flechas. Pense no seu filho como uma flecha. Aonde você quer lançar o seu filho? Qual é a altitude que você quer lançar o teu filho? Em que direção você vai lançar o teu filho? Porque ele é uma flecha na mão de Deus. Quanto mais você disciplinar o seu filho na palavra do Senhor, mais longe Deus vai lançá-lo como uma flecha. Uma flecha que vai incendiar, que vai transformar, que vai impactar esse mundo. Esse mundo precisa de homens e mulheres jovens que possam impactar e dizer: não, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu vivo uma vida de santidade. Eu vivo uma vida de submissão. Eu vivo uma vida de respeito, de honra, de obediência. Apesar de tudo, apesar da omissão de Davi, da sua falta de disciplina,
da sua omissão, da sua tolerância com o erro, com o pecado. A Bíblia retrata que Davi não era um homem perfeito. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Mas isso não nos dá nenhuma desculpa para errarmos. Não somos perfeitos, mas eu posso sim viver uma vida de dignidade, de honra, de valor. Eu posso ser uma mulher de Deus, você pode ser um homem de Deus. Mesmo através das nossas perfeições. Porque o Espírito de Deus habita em nós. É Ele quem nos fortalece. É o Senhor quem nos capacita. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Se você tem um sonho dentro do seu coração, se você projeta ser alguém, um líder, espera que Deus vai te colocar. Ele vai te capacitar. Ele vai abrir a boa porta. Ele vai te fazer e vai te colocar com as boas conexões. Porque nós como família, nós não podemos ficar limitados e fechados dentro de nós mesmos. Nós temos que ter boas conexões para conseguirmos elargir, estender o nosso território, avançar, conquistar. Precisamos da influência de um dos outros, para que nós possamos adquirir bons hábitos, crescermos juntos. Então a Bíblia retrata que Davi não era um homem perfeito, e que apesar de suas grandes falhas familiares e morais, ele se arrependia sinceramente e confiava na misericórdia de Deus. Eu vou parar até aqui. Nós temos que confiar na misericórdia de Deus. Nós temos que confiar que o Senhor, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação na nossa vida. Se você está vivendo uma vida difícil, se você errou, se você saiu do modelo original, nada está perdido. Talvez você não usufrua 100% daquilo que seria do modelo original, mas o Senhor é aquele que restaura, aquele que perdoa, aquele que renova. O Senhor está aqui hoje para nos dar sabedoria, porque nós carecemos, amados, de sabedoria do Senhor. Nós erramos, nós não somos perfeitos. Cada um vem com sua bagagem desde a sua infância, e às vezes essa bagagem é tão pesada. Bagagens de traumas, de decepções, de frustrações, de rejeições. Mas hoje Jesus está aqui. Lança sobre Ele todo esse fardo. Você não precisa carregar fardo, eu não preciso carregar fardo, porque aquele que cura, que restaura, está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã para curar a nossa família, para trazer saúde na nossa família. Nós temos que identificar se a nossa família está em bom estado. Nós não fazemos isso com os nossos eletrodomésticos? Temos que fazer isso com a nossa família. Ela está em bom estado de conservação, de funcionamento? Existe a boa saúde na minha família? O que eu posso fazer? Eu preciso mudar? Então eu vou mudar. Eu preciso amar mais? Então eu vou amar mais. Que Deus possa te usar, homem e mulher, pai e mãe, para ser bênção na vida dos seus filhos, para ser bênção na vida do seu lar. Assim como o Luciano Subirá, ele escreveu esse livro, e como é precioso esse livro. Se você puder adquiri-lo, vai ser bênção na sua vida. Nós devemos realmente buscar de homens e mulheres maduros que passaram experiências fortes e profundas com Deus, para que nós possamos beber dessa fonte, para nos ajudar. Porque, meus amados, Ele inspirou a muitos. Que a nossa vida seja uma inspiração. Que o seu lar, a sua casa, o seu casamento seja uma inspiração. Que quando os jovens que querem e anseiam por se casar, possam olhar o seu casamento, eles possam ser encorajados. Sim, eu quero casar porque vale a pena. Olha só como é feliz este casal. Como é feliz aquele casal. Mas se nós olhamos para a direita e para a esquerda, só tem casal racurento, fechado. Eles vão ficar desencorajados. Nós temos que ser luz. Nós temos que brilhar a luz do Senhor.
Então, o desejo do meu coração nesta manhã, através desta palavra que o Senhor colocou para ministrar, é que nós possamos realmente buscar a saúde completa para o nosso lar. Amém? Vamos nos levantar? Aleluia. Creia, você é vaso precioso nas mãos de Deus. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, há sempre a mão do Senhor para abençoar e para transformar. Amém? Vamos estar orando? Eu gostaria que você, nesse momento que eu vou estar orando, pense na sua família. Busque no Senhor aquilo que está faltando no seu seio familiar. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, para te capacitar aonde você está falhando. Peça a Ele para reforçar o seu lar, guardar o seu lar, fechar toda a brecha para que o inimigo não venha entrar, cercar com a sua muralha de fogo, porque a palavra de Deus diz que 1000 vão cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós e a nossa casa, nós não seremos atingidos. E toda arma forjada do inimigo não tem poder de prevalecer na nossa vida, na nossa casa. Declare sempre isto na sua vida, porque nós vivemos tempos difíceis de combate. Então você precisa levantar como homem e mulher, guerreiros na oração, declarando a palavra de Deus. Senhor, nesta manhã eu quero declarar a tua palavra, Senhor Deus, sobre a tua igreja, Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor Deus, vem estar trazendo a proteção para cada família aqui representada, Senhor. Vem estar abençoando o lar, Senhor Deus. Vem estar abençoando os cônjuges, ó Pai, os filhos, o casamento, Senhor Deus, cercando com a tua muralha de fogo. Vai desfazendo todo o lastro do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Vai desfazendo toda mentira, toda intriga, no nome de Jesus, ó Pai. Vai dando, Senhor Deus, ousadia aos pais para assumir a sua autoridade como pais dentro de casa, Senhor Deus, colocando submissão no coração dos filhos, para que eles possam entender, Senhor Deus, como é bom e importante ser submissos aos pais, às autoridades, porque isso é bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a tua bênção, Senhor Deus. Vai de encontro a cada casal, a cada família. Se há, Senhor Deus, mágoa, se há falta de perdão, se há intriga, se há divisão, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, com a tua mão de poder. Venha, Senhor Deus, com o teu perdão. Venha, Senhor Deus, com a tua restauração nesta manhã, Senhor Deus. Visita o teu povo, visita a tua igreja, Senhor. Senhor, levanta as famílias que serão modelos nesta nação. Famílias que serão modelos, ó Pai, de amor. Modelos, Senhor Deus, de submissão. Famílias, Senhor Deus, que vão corrigir. Famílias, ó Pai, que vão ser usadas por ti, ó Pai, nesta nação. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. A minha casa. Que o inimigo não tem poder de investir contra a tua família, Pai. Que o teu projeto possa minha casa está firmada. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, amém. Amém. O amor que alcançou